talvez a essa altura seja meio óbvio, né, para quem trabalha com Idade Média e tudo mais, que é o de que se viajava na Idade Média, né, mas que é um dado que, embora para a gente possa não ser nenhuma novidade hoje, aqui conversando, né, é algo que às vezes surpreende. Primeiro que é algo que, diferente do que eu comecei brincando aqui com vocês, não está na boca do povo, né, e mais do que isso, a gente tem um certo senso comum que remete a uma imobilidade, né, humana na Idade Média, muito associada até àquelas visões mais distorcidas e mesmo negativas sobre o medievo, né, também, a gente não pode desligar disso, e que ainda associa muito a Idade Média a pessoas sempre presas à terra, né, um desaparecimento das trocas comerciais ali principalmente em torno do Mediterrâneo, né, uma série de concepções que não se sustentam quando a gente analisa a multiplicidade de fontes que a gente tem para o período medieval, né. Ainda assim, é uma visão que não só está presente no senso comum, como infelizmente ainda a gente vê sendo compartilhada por historiadores, né, que trabalham com outros recortes temáticos e cronológicos, né, essa ideia de uma imobilidade na Idade Média, né. É importante a gente notar ainda, né, que se a gente está partindo desse pressuposto de que existe uma mobilidade humana na Idade Média, né, seja a nível local, regional, para deslocamentos cotidianos entre vilas, cidades, seja se a gente estiver falando numa circulação mais ampla ali pelo Mediterrâneo, né, cruzando da ponta ocidental para a oriental e vice-versa. Então, se é inegável que a gente tem essa mobilidade, a gente também tem uma outra questão para a Idade Média, que é um mundo que ele é muito marcado pelo ideal de manutenção dos laços comunitários, né? Era muito importante as redes sociais dessas pessoas, as relações que elas mantinham ali na vila, na cidade, os laços comunitários que elas tinham, era muito fundamental na sociedade. Havia um medo dos perigos em que a ruptura desses laços sociais poderia causar, né? Então, era importante você estar inserido nessa rede de relações, até para uma questão de sobrevivência, de forma geral, né? Você tinha, por exemplo, se você for considerar a questão ali das guildas, né? Que você tinha, por exemplo, formas de você auxiliar a família de um membro da guilda que tivesse morrido. Então, assim, você tinha uma série de redes, né? Que ajudavam as pessoas a se manterem na sociedade. Então, quando a gente está lidando com o tema da viagem medieval, a gente também está lidando com essa necessidade de conciliar esses dois aspectos, né? Por um lado, da mobilidade humana, por outro, a necessidade de manter esses laços comunitários que marcavam o lugar da pessoa no mundo. Então, quando a gente se defronta com as narrativas de viagem medieval, a gente vai ver o tempo todo essa tentativa de conciliar esses elementos, né? Por um lado, você tem a necessidade da viagem, que podia se dar por motivos variados, né? Podia ser embaixadas diplomáticas, né? O Douglas, melhor do que ninguém, trabalha esse tema, pode ser uma peregrinação, pode ser um deslocamento ali em virtude de uma guerra, enfim, a gente tem uma série de motivações para se viajar, e ao mesmo tempo havia essa necessidade de você tentar criar outras formas de manter algum grau de laço de solidariedade durante essas rupturas temporárias que o viajante tinha com a rede original dele, né? Então, para você poder ter lugares não só de hospedagem e alimentação, que era fundamental, é claro, mas de você mesmo se sentir acolhido, né? Estar entre pessoas ali que, de alguma forma, partilham algo com você, sejam pessoas da mesma comunidade religiosa ou não, né? O elemento religioso, ele é um dos elementos importantes, mas não é o único. Então, a gente tem essa necessidade na Idade Média de tentar criar esses laços, né, essas questões ali para tentar minimamente manter um pouquinho daquele senso de estrutura e pertencimento que era tão valioso para a sociedade medieval como um todo. E aqui eu estou falando de forma bem generalizada, tá, gente? É claro que eu sei que vocês estão focando no curso mais no aspecto da cristandade latina, mas eu trabalhei também tanto com fontes de origem cristãs, né, mas eu também trabalhei com relato de viagem de um judeu e de um muçulmano. Então, essas questões de pertencimento, elas não são uma característica somente da cristandade latina, né? Era algo que era muito valorizado também, seja na sociedade judaica de forma geral e muçulmana de forma geral também.
Bom, então, se viajar não chegava a ser esse evento raro, né, de forma alguma, também era um evento que exigia preparativos, né? Desde você garantir os meios, assim, coisa básica, né, gente? Quando a gente está pensando em viajar, a gente pensa em recurso, né? Até hoje, né? Eu não tenho como viajar se eu não tiver meios materiais para isso. Na Idade Média também não é diferente, né? Então, você tem desde a garantia desses meios materiais para viagem, pensar qual a rota que seria ideal, se ia ser uma viagem por terra ou por mar ou por rio, a época do ano propícia para a viagem, né? Se a gente está pensando em viagem no Mediterrâneo, existiam meses que eram mais propícios, existiam meses que era mais perigoso por causa das correntes mesmo do Mediterrâneo, a questão da segurança da viagem, né? Uma rota que levasse em consideração os lugares para você parar e se reabastecer. Então, tudo isso entrava ali nesse grande planejamento. E ainda retomando essa questão da ruptura momentânea dos laços comunitários e a necessidade de você criar outras redes temporárias ali para o viajante, a sociedade medieval, ela dava o jeito dela, ela forjava os seus próprios mecanismos para isso, né? A gente tem um estabelecimento ali de um cordão de cidades ao redor do Mediterrâneo, cidades portuárias, né, que contavam com estruturas capazes de recepcionar o viajante, seja ali num sentido de controle de movimento de pessoas mesmo, então essa preocupação que a gente tem hoje com questão de alfândega e tudo mais, a gente vê presente na Idade Média, a gente tem lugares para controlar a entrada de pessoas e mercadorias, de cobrar taxas, né, como as alfândegas, ou ainda os funduques e os cães, né, no mundo medieval, ou também você pensando no local de apoio ao peregrino, né, que muitas vezes vão ser os próprios edifícios religiosos, né, de você acolher esse peregrino, de você ajudar ali com a alimentação, aqueles que não tivessem recursos, você vai criando meios ali de trazer esse viajante que está ali na sua cidade para a realidade daquela cidade também, de alguma forma, né? De não deixar esse sujeito solto, de não deixar esse sujeito desprovido de laços, né? Enfim. Agora, dentro ainda dessa temática da viagem medieval, né, e retomando aqui o foco da pesquisa, o meu recorte, eu priorizei, e que eu venho trabalhando também desde então, né, que eu defendi em 2019, essa tese, e o universo que eu priorizei foi o do mundo mediterrâneo, né, de forma geral, ou se a gente for usar o conceito do Fernando Brodel, do grande Mediterrâneo, né, permitindo que a gente não fique somente ali nem só nas águas do Mediterrâneo, nem só nas cidades costeiras, mas algumas cidades mais interiorizadas, mas que estão inseridas nessas rotas de troca, né? E eu trabalhei com esse conceito do Mediterrâneo durante o século XII, mais especificamente ali a segunda metade, mais para o finalzinho, né, que é um momento que é muito interessante para a gente trabalhar com essa temática da viagem, porque é um momento que é muito rico, né? Ele é um momento em que a gente tem, por exemplo, as cidades italianas já com bastante presença, de novo, no Mediterrâneo, né? Lembrando, o Mediterrâneo nunca deixou de ter circulação de gente, tá, pessoal? Mas é inegável que a partir ali século XI, XII, a gente passa a ter uma presença, por exemplo, da cristandade latina um pouco mais forte nas águas do Mediterrâneo Oriental, ali na região da Ásia Menor, né? É a época, por exemplo, que a gente vai falar das cruzadas, e as cruzadas vão ter um papel nisso também, né? Nessa presença maior, mas também é o momento da expansão comercial dessas cidades italianas, do estabelecimento de novas relações ali comerciais, né? Então, é um momento de grande circulação de bens, de pessoas, de ideias, né? E é um contexto que é interessante porque ele é, obviamente, eu acabei de comentar com vocês aqui a questão das cruzadas, ele é um momento de bastante tensão, né? Tensão religiosa, de guerras, né? Entre a cristandade e o Islã, mas também, às vezes, no interior de cada um desses grupos religiosos, né? A gente tem conflitos no interior da cristandade, a gente tem conflitos no interior do Dar al-Islam, para além do conflito das cruzadas em si, né? E é interessante esse foco porque
ele mostra para a gente que essas questões, obviamente, né, as pessoas respondiam a elas, é claro que contextos de guerra criavam necessidade de outros tipos de resposta e tudo mais, mas eles não impediam o fluxo humano, né? A gente, enfim, durante a tese eu exploro isso um pouco mais, mas a gente tem relatos em que os viajantes especificamente vão mencionar: olha, aqui você consegue viajar, seja você muçulmano ou judeu, ou cristão, você consegue circular normalmente, porque a guerra é entre os senhores, vamos dizer assim, não é exatamente esse o termo que está na fonte, mas ele está justamente focando que as pessoas comuns, elas vivem a vida delas. É claro, existiam riscos, né? Você podia ter uma caravana sendo atacada, por exemplo, mas você não impedia o fluxo de pessoas em virtude desses conflitos bélicos, em função desses conflitos religiosos, né? E aí, dentro disso, portanto, as fontes que eu escolhi, elas pegam justamente esse período, a fonte cristã, de propósito, né, ao invés de pegar um relato de viagem mais tradicional, eu pego justamente um relato que está mais para uma crônica, né, que é a crônica, que é o Itinerarium Peregrinorum Gesta Regis Ricardi, que vai ser justamente uma crônica ali sobre a Terceira Cruzada, né, que vai ter um olhar mais favorável ali ao Ricardo Coração de Leão. E aí, já no modelo mais tradicional de relato de viagem mesmo, eu trabalhei com o itinerário do Benjamin de Tudela, que foi um viajante judeu, né, e com a Hila do Ibn Jubayr, né, que é um viajante muçulmano, né, e essas aí foram as três fontes que eu trabalhei para tentar pensar esse contexto de circulação do Mediterrâneo, né, do século XII, né, e o que essas fontes permitem a gente conhecer desse mundo e desse grande eixo de trocas, né, a partir dos relatos medievais. Então, foi uma escolha que buscava justamente rastrear, né, como num momento... Peraí, deixa eu ver que eu tenho que passar o slide, talvez, peraí. Não, ainda não, ainda está tudo bem. É uma escolha que busca rastrear como no momento, né, inicialmente, a gente pensaria que a tensão religiosa seria um entrave à circulação e às interações entre os sujeitos de mundos, culturas e religiões diferentes, e que, na verdade, o que a gente vê é um quadro muito mais complexo que isso, tá? E de grande fluxo humano de mercadorias e de ideias, tá? E nesse contexto, a questão da identidade e da alteridade, elas eram em parte definidas ao confrontar-se com o outro de uma religião diferente, mas não somente... Gente, desculpa pelo barulho da rua. Retomando, né? Então, assim, a questão da alteridade, né, o confronto com alguém de uma fé diferente, ele é um elemento importante, mas ele não é um limitador e ele também não é o único elemento que vai operar aí nessas relações sociais, tá? Então, por exemplo, no relato do Ibn Jubayr, né, que é o viajante muçulmano com o qual eu trabalhei, ele era um servidor ali da corte dos almohadas, né? E aí, no relato dele, ele deixa bem claro, né? Obviamente, ele é bastante crítico aos cristãos, embora tenha os momentos ali no texto dele em que você vê que ele está um pouco encantado com alguns elementos ali, ele relata um casamento que ele fica muito encantado com a cerimônia, ele passa um tempo, depois de naufragar na corte ali, normanda, na Sicília, né? Mas, enfim, no geral, ele tem uma visão negativa dos cristãos, tá? Mas ele também registra muito das tensões políticas, religiosas e culturais dentro do próprio Islã, tá? Porque é isso, a gente tende, às vezes, a tratar esses grandes grupos, né, étnico-religiosos, culturais, como queiram, como se fossem homogêneos, e está muito longe disso, né? Da mesma forma, a crônica da Terceira Cruzada, que eu estava comentando aqui com vocês, né, ela, obviamente, vai tratar, muitas vezes, o elemento muçulmano como inimigo, como infiel, embora haja alguns momentos de aproximação, principalmente quando está se falando do caráter guerreiro, né, mas ele também vai tratar as tensões no seio da cristandade, né, os conflitos que o Ricardo Coração de Leão vai ter com outros cristãos ao longo do relato, né? Então, enfim, os marcadores de identidade e alteridade, eles passam pela religião, né, gente? Mas ele não são somente esses os marcadores. E a diferença religiosa em si mesma não limitava as trocas, né? Não era uma barreira ali para o fluxo humano de mercadorias e de ideias.
Mas, para efeito da nossa conversa de hoje aqui, né, eu vou tentar trazer mais para a nossa conversa o foco nas narrativas, né? Eu estou só dando uma situada no que foi a minha pesquisa, mas eu vou querer concentrar nossa conversa talvez mais na narrativa, até porque foi o que vocês tiveram mais contato com a minha pesquisa, né? Para não me prolongar muito mais, mas eu acho que ainda é importante aqui para a gente contextualizar, um pouco essa questão das relações de força no Mediterrâneo nessa segunda metade do século XII, né? Enfim, eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Essas relações elas estavam se modificando naquele momento, né? Tanto cristandade, quanto Bizâncio, quanto o Islã, eles estavam vivendo processos que iam afetar esse tabuleiro geopolítico, digamos assim, do Mediterrâneo no final do século XII. Já comentei aqui com vocês, né, que é um contexto para a cristandade de presença mais marcante nas águas do Mediterrâneo, né? Você tem algumas conquistas territoriais a partir da Primeira Cruzada, que depois vão ser perdidas, é verdade, mas você tem ali uma presença, principalmente com as cidades italianas, né? Que vai intensificar o eixo de trocas de bens, né? De consumo para a cristandade de forma geral. Bizâncio, por sua vez, estava vivendo um contexto ali um pouco mais delicado, né? Ela vai perdendo uma parte considerável de suas terras ali com o avanço do Islã, principalmente a partir dos turcos seljúcidas, né? O que vai ser, inclusive, utilizado como ali um pretexto para a Primeira Cruzada, né? Uma tentativa ali de recuperar os lugares que Bizâncio estava perdendo, e também vai ser todo o pano de fundo das tensões entre Bizâncio e a cristandade a partir da Primeira Cruzada. A relação acaba ficando bem mais complicada, porque os interesses são conflituosos. O Islã, por sua vez, ele também passava por um momento bastante delicado, porque se nos séculos iniciais da história do Islã a gente tinha uma situação de uma certa unidade política, esse Islã do século XII ele já passou por alguns fracionamentos políticos, né? Você tinha a figura do califa, que era a grande referência ali política e religiosa também dentro do Islã, então o califado abássida, né, ele ainda era uma referência, mas na prática a figura dele estava já um pouco menos poderosa dentro do próprio califado abássida, né, porque você começa a ter o surgimento de algumas lideranças locais que formalmente continuam reconhecendo o califa, mas na prática das suas regiões quem mandam são essas lideranças locais. Para além disso, você vê o surgimento de novos califados que acabam ameaçando esse senso de unidade política, né? Então, você vai ter califado omíada em Córdoba, né, na Península Ibérica, você teve o califado fatímida. Então, ele já vinha, antes do século XII, sofrendo ali uma certa fragmentação. No século XII, a gente tem uma tentativa de retomada dessa unidade política, ali encabeçada, por exemplo, pelo Saladino, que se coloca como representante do califa abássida, né, ele continua reconhecendo a autoridade do califa, mas na prática quem estava detendo o poder naquelas regiões era o próprio Saladino, né? Então, assim, mas é um momento em que você está tentando ali uma retomada da centralidade do poder, de alguma forma, ao mesmo tempo em que você tem, por exemplo, os almohadas despontando no noroeste da África e que vão também reivindicar ali uma autoridade de califado, né? Então, a gente tem um cenário político bastante conflituoso que mostra para a gente um pouco aquilo que eu estava comentando com vocês, né? As tensões, elas não estão somente ali no conflito de cristandade versus Islã. No Islã, você tem conflitos, você no interior da cristandade também tinha conflitos, Bizâncio igualmente, né? Então, a gente vai ter esse cenário muito complexo, justamente nesse contexto de intensa movimentação humana, né, que eu acho que é um elemento de contexto importante para a gente entender melhor como como essas viagens estavam se dando ali na Idade Média, no Mediterrâneo, no finalzinho ali do século XII. Bom, mas vamos lá, né? Eu já acho que eu me prolonguei até mais do que eu pretendia nessa primeira parte. Deixa eu passar aqui. Vamos começar a falar um pouquinho mais da categorização ali das narrativas de viagem, né?
Então, a gente conversou aqui sobre o que significava essa viagem no mundo medieval, quais eram os mecanismos que a sociedade tinha para lidar com as rupturas temporárias de laços sociais. Falei aqui rapidinho, né, espero que tenha sido rápido, talvez não tanto, do contexto histórico, né, que está ali como fundo da minha pesquisa. E eu acho que agora, para a gente conversar, seria interessante focar mais nas narrativas de viagem propriamente ditas, suas características, né, que é algo que eu acho que pode, talvez, contribuir um pouquinho mais aqui para vocês, né. Quando a gente lida com o tema da narrativa de viagem, mais especificamente, é muito difícil você não dialogar com a área dos estudos literários, né? Mas a gente tem uma preocupação aqui um pouquinho diferente que faz com que a gente se afaste das tentativas desse campo do conhecimento, que é ali o trabalho com a questão do gênero literário, né? Existe uma tendência nos estudos literários a tentar, por exemplo, estabelecer o que seria o gênero narrativa de viagem ou literatura de viagem, né? E que, enfim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre vocês, os meus problemas com isso, né? Mas, de toda forma, é uma área que abre bastante para a gente trabalhar com narrativas de viagem de forma geral, porque tem um trabalho muito exaustivo ali com as fontes, com a tipologização mesmo, né? E que traz contribuições para a gente abordar livros de viagem, narrativas de viagem de forma geral. Ao buscar categorizar as obras que vão lidar com a temática da viagem, e estabelecendo elementos e critérios, né, que a gente observa nessas obras, o campo dos estudos literários ele acaba abrindo um filão que é muito rico para nós, historiadores, lidar com narrativas de viagem, principalmente quando a gente tenta fazer uma abordagem mais comparativa, né? Então, eles acabam se focando bastante na tipologia e na classificação dos materiais que vão lidar com o tema das viagens e tentar estabelecer ali um gênero literário específico que desse conta desse tipo de material, né? E aí, na verdade, a gente pode até dizer, né, que dependendo ali da vertente, eles acabam criando dois eixos, duas categorias principais. Um que seria da literatura de viagem, o outro dos relatos de viagem. E aí, dentro dessa classificação, eles colocam como relato de viagem aquilo que diz respeito ao que remonta a uma viagem real, né? Um relato mais factual de uma viagem que teria realmente acontecido, e literatura de viagem já relegam mais para uma obra de tipo ficcional, né? E aí, enfim, essa forma da gente classificar, ela pode trazer alguns problemas para o medievalista que se propõe a estudar as narrativas de viagem, né, de forma geral. Deixa eu passar aqui o slide. Não, ainda não, depois. Então, que se propõe a estudar essas narrativas de viagem de modo geral, né? Bom, de antemão, um problema que a gente tem aqui, logo de cara, é essa criação de um antagonismo entre real e ficcional, né? Que é uma leitura nossa, né? Contemporânea de mundo, está muito ali na esteira do iluminismo e do pensamento racionalista, de forma geral, e é uma maneira de enxergar e classificar o mundo que está longe de ser a maneira como se enxergava e classificava o mundo na Idade Média, né? Então, assim, um texto de uma viagem dita real, né, como, por exemplo, é o caso da viagem do Benjamin Studela, do Ibn Jubayr, a gente tem elementos suficientes para saber que são relatos de uma viagem que, de fato, aconteceu, né? Mas, ainda assim, esses relatos eles são pontuados o tempo todo por alguns elementos que a gente hoje diria que são ficcionais, lendas, tradições, né? São relatos que são pontuados de aquilo que a gente chama no mundo medieval de mirabilia, né? E só que para os viajantes e para o público que estava lendo aquelas obras, esses elementos eles não eram elementos ficcionais, eles eram parte da realidade, eram manifestações do sagrado no mundo, né? Que impactava os sentidos de quem os testemunhava, né? E era algo que era partilhado tanto pelos viajantes, os narradores, o público em geral, né? Então não é essa cisão entre ficcional e real que a gente opera hoje, está muito longe de ser a leitura que essas pessoas faziam dessas mesmas coisas, né? Da mesma forma, né, um relato que hoje a gente
sabe que é ficcional, né, mas, inclusive, foi por anos considerado um relato real, e, enfim, foi motivo de uma grande decepção para os especialistas quando eles descobriram que não era uma viagem real. É o relato da viagem do Jean de Mandeville, né? Mas, por exemplo, mesmo um texto mais ficcional, ele pode trazer informações valiosas, né? Por exemplo, para um historiador, né? Mas como ele é uma obra ficcional, por mais que ele tivesse elementos de verossimilhança ali para o público da época que estava consumindo aquilo, ele não tinha necessariamente um compromisso com o real, como uma viagem verdadeira teria. E isso aí, nossa, acabou com a historiografia do 19, ficou extremamente perplexa, né? Porque eles projetavam sobre a obra uma coisa que não era aquilo que ela se propunha, né? E aí começaram a achar que era uma obra que tentava enganar, né? Se passar por algo real quando não era real, né? E aí esses exemplos, eu acho que eles mostram para a gente as limitações, né, da gente operar a análise de uma fonte medieval sem levar em conta o modelo de leitura do mundo daquelas pessoas, né? A gente usando de forma anacrônica os valores nossos e que dificilmente ajudam a compreender o mundo medieval, a narrativa de viagem, o universo das expectativas que eram partilhadas pelo narrador e o público, né, e a sociedade de forma geral. E isso é extremamente mais complicado se a gente pensa num recorte mais amplo, né? Então, como que a gente vai pensar em termos de gênero de viagem medieval, né, num termo abrangente o bastante para pensar livros de viagens de culturas, sociedades e religiões que são muito distintas entre elas, né, que é justamente o caso do relato do Ibn Jubayr, do Benjamin de Tudela, e ali a crônica da Terceira Cruzada que eu mencionei com vocês. Será que é algo que a gente deveria sequer desejar, né, definir um livro um gênero de livro de viagem, considerando a enorme diversidade de formas, estilos, culturas, registros? Isso aí é uma inquietação que eu estou trazendo para a gente refletir juntos, tá? Eu acho que tem alguns problemas, o que não quer dizer que a gente não possa aproveitar muita coisa dessas reflexões, né? E aí tem uma autora, né, que é a Tamara Korhansky, que ela é bastante crítica do uso dessa ideia do gênero literário para pensar a literatura de viagem, justamente porque você tem uma multiplicidade de formas, de estilos tão grandes, de conteúdo, que isso faz com que você não consiga tratar essas obras tão diferentes como literatura de viagem. Para ela, falar em literatura de viagem é basicamente você considerar que, olha, tem aqui uma série de obras que não tem nada a ver entre elas e que a única coisa que elas têm em comum é que elas falam sobre viagem. Mas isso é tudo que permite a gente tratar essas obras como algo minimamente comum, né? Agora, a gente já tem outros autores, né, que já vão tentar trazer, sim, essa noção de um gênero literário e pensar contribuições que a gente pode ter a partir disso, né? E aí foi um autor que eu trabalhei bastante na minha tese, por mais que eu tenha ali minhas críticas a essa noção do gênero, da narrativa de viagem como gênero literário, né, mas eu gosto bastante dele, que é o Pablo Castro Hernandes, né? Bom, para ele, sim, a gente pode falar em um gênero específico, né, que trata das viagens, se a gente focar só no relato de viagem, né, deixando de lado as tais obras de cunho ficcional. Então, ele opera essa separação e se foca só nas viagens ditas reais, né, viagens efetivamente realizadas e que teria uma gama de elementos em comum, para além da diversidade, que permitiria tratar como um gênero literário, sim, né? Enfim, eu particularmente, se vocês forem perguntar o que eu penso sobre isso, eu tenho minhas críticas, né? Peraí. Tá. Eu tenho aqui minhas críticas ao que o Pablo e outros autores vão colocar com relação a essa questão do gênero, mas, assim, ele elenca uma série de características, né, que ele encontra como comuns aos relatos de viagem, e esses elementos é o que eu quero trabalhar mais aqui na nossa conversa, né, que são elementos que podem ser uma ferramenta muito interessante para a gente esmiuçar a fonte mesmo, para a gente trabalhar a fonte, para a gente entender um pouco mais da estrutura da viagem, ou pelo menos do texto
que traz para a gente um pouco dessa viagem, né? Mas, assim, sempre tendo em vista que a gente tem que usar isso como uma ferramenta e não algo que vai engessar a nossa análise, né? Não dá para você, por exemplo, pegar uma fonte que vai falar de uma viagem que, poxa, é riquíssima, mas porque não se encaixa naquele critério, não vai, então, ser utilizada porque não é literatura, não é narrativa de viagem, né? O caso desse relato da crônica da cruzada que eu falo com vocês. Ele não se encaixa totalmente nessa categoria proposta pelo Pablo Castro Fernandes, embora ele tenha alguns elementos, mas ele é um relato riquíssimo para a gente trabalhar a viagem, e alguns dos elementos propostos pelo Pablo Castro Fernandes a gente consegue aproveitar. Então, é mais nesse sentido, né, que eu penso que a gente pode aproveitar essas contribuições, né, do campo ali. O Pablo Castro Fernandes, ele é historiador também, né, eu estou falando muito dos estudos literários, mas, enfim, ele também é historiador, mas é mais esse foco que eu queria trazer um pouquinho aqui com vocês, né? De pensar que existe, independente da gente trabalhar com um gênero literário por si só, você consegue tirar muita contribuição desses campos de estudo, né? Enfim, quando eu falo que a gente está trabalhando com narrativa de viagem medieval, eu estou me referindo a textos medievais, né, que narram as experiências vividas diretamente pelo viajante, ou então informações que ele recebe de terceiros, ou que são transmitidas pelo ouvir dizer, e ele está sempre tentando se comunicar com o público, passar alguma informação, né? E é importante a gente entender, né, que mesmo um relato real, né, real aqui com todas as aspas do mundo, né, ele é permeado por informações que não são de primeira mão, né, da observação direta do viajante como testemunho ocular. Uma das características que a gente vai perceber nesse relato do Pablo Castro Fernandes, é um dos que trabalha muito com isso, é que a gente tem tanto a autoridade do uso da primeira pessoa, né, a importância daquilo que é visto pelo narrador, é o ver, mas a gente também tem o discurso de autoridade, que vem no ouvir dizer, né? Então, quando a gente está falando do ver, a gente está falando de experiências que o narrador da história, o viajante, ele teria vivenciado, são experiências em primeira mão. Isso é utilizado para dar credibilidade ao relato, né? Por outro lado, o ouvir dizer é quando o viajante ele não testemunhou aquele fato, mas ele julga que é um fato importante de narrar no texto dele, e ele vai fiar a credibilidade desse fato narrado por terceiros na questão de ser um discurso digno de confiança, e que por isso merece ser levado em consideração, tem uma certa autoridade naquilo, ou a autoridade vem do fato de se referir a tradições antigas, no caso de um texto cristão, alguma coisa que está citada na Bíblia, né? Então, tudo aquilo que vem externo, ele ganha um elemento de autoridade ali, seja porque é uma pessoa digna de confiança, ou seja pela própria tradição. E esses dois elementos convivem no texto, sem necessariamente a gente ter uma hierarquia, como se, não, o que vale mais é o relato do que o próprio viajante viu. Não é criada essa hierarquia necessariamente, né? Os dois tipos de recursos são usados para dar legitimidade, para dar credibilidade para o texto, né? E vai ser utilizado em momentos diferentes pelos viajantes, sem que isso crie nenhum prejuízo, né, para o que está sendo relatado, né? E aí, agora, assim, retomando mais uma vez aqui o Pablo Castro, né, eu ainda estava falando dele, o que ele propõe é que a gente acabaria tendo um modelo narrativo, né, que os viajantes narravam suas experiências e acabavam por utilizar. E esses recursos, eles iam sendo mobilizados, né, ou pelo viajante, ou por quem depois escrevia as memórias desses viajantes, né, porque tem casos, por exemplo, em que o texto final não é o texto do viajante, mas é o viajante narrando para alguém que vai registrar, como no caso do Marco Polo, né? E que elementos que seriam esses, né, que o Pablo Castro ele elenca e que eu acho que são válidos para a gente pensar a estrutura da narrativa de viagem, né? A questão do itinerário, a questão do ordenamento. Peraí, acho que eu tenho que passar esse slide. Peraí, não, aqui não é, aqui é o. Vou passar aqui. Tá, agora sim. A gente tem a questão do itinerário, a questão de um ordenamento espacial e cronológico, o caráter informativo
do relato, uma geografia sagrada e mítica, né, com a presença do maravilhoso também, né, o recurso à primeira pessoa e o recurso aos dados externos, né. O recurso à primeira pessoa e o recurso a dados externos é isso que eu estava conversando ainda agora com vocês sobre a questão do ver e do ouvir dizer, né, que são recursos usados ali, presentes como uma estrutura da narrativa mesmo dos relatos medievais, de viagens medievais ali, segundo o Pablo Castro Fernandes, né. Enfim, e são cânones retóricos dessas narrativas, né, que a gente pode utilizar na nossa análise, de novo, sem tentar fazer com que isso seja uma grande camisa de força para a gente na nossa análise, né? Ah, porque esse relato aqui não se encaixa no modelo proposto, então ele não serve, e não é assim que a gente deveria trabalhar, né? Agora, em termos metodológicos, é uma abordagem bastante interessante, bastante útil, né? Eu utilizei bastante essas categorias na minha tese, né? O itinerário, né? Eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, porque eu estou passando um pouquinho aqui o tempo que eu combinei com o Douglas. Os itinerários, né? Eles acabam atuando como grandes guias de viagem, vamos dizer assim, né? O mundo medieval tinha esses guias de viagem, mas não só o mundo medieval, os itinerários, na verdade, eles surgem na Roma antiga, né? Eles são grandes listas com nomes de cidades, vilas, informações de distâncias, rota para percorrer, que iam sendo utilizadas pelos viajantes de forma geral, tanto no mundo romano, para saber as informações das estradas a serem percorridas, e depois teve uma continuidade ali no mundo medieval, né? Ele foi a narrativa de viagem vai justamente pegar esse elemento e vai preencher com outras informações, mas essa estrutura inicial em que a gente tem uma rede de cidades informando distâncias, ela é meio que presente em praticamente todos os relatos medievais, né? Eu posso aqui dar uma adiantada no slide rapidinho? Aqui, do itinerário, né? Um trechinho breve do Benjamin de Tudela, né? De lá, são 4 paraçangas era uma unidade de medida, tá, gente? Para a cidade de Béziers, onde há uma congregação de homens sábios. De lá, são 2 dias até Hargaash, que é chamada Montpellier. Então, era isso mesmo, é uma grande lista que você vai elencando o nome da cidade, se você vai por mar, às vezes ele informa, se é por terra, às vezes informa, nome da cidade, distância, às vezes, no caso aqui do Benjamin Studella, ele fala das comunidades judaicas presentes em algumas dessas cidades, mas o itinerário é o grande fio ali narrativo, né? São listas que trazem informações de distância, caminho, lugar de parada, nome das cidades e vilas e tudo mais, né? E que a gente percebe, inclusive, nos relatos, né? Que vocês vão perguntar, mas se eu estou falando de Roma, eu estou pensando só em cristandade? Não necessariamente, né? Os relatos de judeus e os relatos árabes também muçulmanos, né? Também vão trazer essa estrutura, né, do itinerário, até porque o mundo romano ele acaba também tendo ali suas influências em outras sociedades, né? E esse itinerário ele acabava tendo um caráter, inclusive, bastante totalizador do itinerário, né? Então, tem relatos que a gente vai ver em que tem cidades que aparecem justamente dessa forma que eu coloquei aqui para vocês, no Benjamin Studella, que você basicamente só diz o nome da cidade, a distância dela para a próxima, e fala o nome da outra cidade, né? Ele vai criando um eixo bastante linear de narrativa, mas outras cidades ele acaba se abrindo e trazendo mais informações. Então, ele começa a falar das construções que ele vê na cidade, das pessoas, das manifestações do sagrado, da religiosidade, enquanto tem cidades em que o discurso é bem breve, né? Principalmente quando está mais perto do lugar de origem do viajante, que tem menos coisa que desperta a curiosidade, você tende a ter esse relato mais enxuto, né, com o nome do lugar, a distância, segue para a próxima. Conforme ele está se afastando, que vão surgindo coisas diferentes, ou que chamem mais a atenção, que despertem mais o interesse do viajante, o relato vai ganhando em complexidade, né? Então, tem cidades que você vai ter várias páginas, tem cidades que você não tem nem 2 linhas falando sobre ela, né? Isso é um elemento que é bastante interessante também.
né? Seguindo aqui, na questão do ordenamento cronológico, né, a gente, bom, como diz, é um ordenamento cronológico, então o texto ele é linear em termos cronológicos também. E isso gera, às vezes, umas situações... peraí, deixa eu falar cronológico primeiro. Umas situações bastante curiosas, porque uma preocupação do viajante em manter essa cronologia, mas em certos momentos essa cronologia ele precisa romper. Então, tem um exemplo que eu acho muito interessante no texto do Ibn Jubayr, em que ele está fazendo um relato e, de repente, ele se lembra que ele esqueceu de falar de uma coisa que ele queria ter falado. Então, ele para o relato, ele coloca assim, nota para reparar um esquecimento, ele quebra a narrativa, ele faz o relato que ele precisava fazer e depois ele, agora retomando a narrativa. Ele quebra brevemente a cronologia, mas ele retoma. Inclusive, o texto do Ibn Jubayr, ele tem tanta essa preocupação linear, cronológica, que ele organiza em meses do ano, inclusive botando tanto a data do calendário muçulmano quanto a data do calendário cristão, que é uma coisa que eu acho bastante interessante no relato do Ibn Jubayr, né? Eu acho que é um texto muito rico. O ordenamento espacial, né, ele está sobretudo nas cidades, nesses relatos, né, as cidades acabam sendo os grandes eixos ordenadores do discurso. Então, se eu voltar aqui, um trechinho aqui do Benjamin Studela, ele vem trazendo aqui também um ordenamento espacial para a gente, né, então, de lá é um dia de jornada até Benevento, que é uma cidade situada entre a costa do mar e uma montanha. Dali, são 2 dias de jornada até Melfi, na terra de Apulia, a terra de Pul. De Melfi, é um dia de jornada até Ascoli. E aí ele vai pontuando o espaço de cidades, né? É algo também presente na narrativa do Ibn Jubayr. Os relatos de viagem tendem a ser muito urbanos, porque as grandes estruturas mesmo de acolhimento dos viajantes muitas vezes estão na cidade. Há exceções, né, em alguns trechos da viagem do Ibn Jubayr, que ele está mais ali viajando pelo deserto, aí já está numa outra estrutura, a gente tem a questão da importância dos cães, das caravanas e tudo mais, mas, no geral, são textos que são bastante urbanos, né, na sua configuração, na forma de ordenar o espaço, né? A cidade é um elemento ordenador do espaço ali bastante importante. O outro aspecto aqui, gente, eu juro que eu estou dando uma aceleradinha. O outro aspecto aqui é a importância do caráter informativo do relato, né? E aí tem um elemento que eu acho que é importante a gente frisar. Quando o Pablo Castro Hernandes ele chama a atenção para esse elemento, ele fala que o viajante tinha muito uma preocupação em ser o mais objetivo possível ao trazer informações. E, assim, é claro que isso poderia até ser o universo de expectativa do viajante, né? Mas a gente tem que levar em consideração que, como ele vem de um certo universo, ele tem uma certa série de referências que ele compartilha com o público ao qual o texto dele se destina, ele vai operar seleções no que deve ou não ser relatado. O que ele escolhe desenvolver, o que ele escolhe não desenvolver, são escolhas, né? Escolhas que são ditadas por subjetividades, é claro, mas também pelo meio do qual ele vem, pela cultura, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, que a gente tem uma mesma cidade que num relato mal é mencionada, ela só é nominalmente mencionada, e no relato de outro viajante ela tem 15 páginas, porque para aquele viajante aquilo era fundamental, para o outro viajante não tinha nada ali que chamasse atenção. Um caso que me chama muito a atenção no relato, por exemplo, do Benjamin Studela e do Ibn Jubayr, é o caso de Bagdá, né? Bagdá, na obra do Ibn Jubayr, assim, é uma cidade arrasada, ele acha que é uma população que é totalmente vaidosa, que não recebe bem o peregrino, então ele como peregrino, ele não se sente acolhido, então ele é muito duro ao relatar Bagdá. O Benjamin Studela, gente, são relatos com cerca de 20 anos ali de diferença na passagem deles por Bagdá, tá? O Benjamin Studela, não. Bagdá é esplendorosa. Bagdá tem uma comunidade judaica bastante autônoma. Então, assim, para o Benjamin Studela, Bagdá está no auge da existência dela. Para o Ibn Jubayr, Bagdá está em decadência, é a sombra de um passado glorioso. E a gente está falando da sede do califado abássida, mas a gente também aí tem uma questão política, que é o Ibn Jubayr é um representante dos almohadas, tem um conflito de interesses aí também. Então, é algo que a gente também talvez tenha que levar em consideração quando está falando dele, né? Mas, de fato, assim, existe uma preocupação de trazer informações,
né? Isso sem dúvidas, né? Os relatos podem ser, inclusive, bastante ricos. O Ibn Jubayr, ele tem, acho que, se eu não me engano, umas 80 páginas da fonte dele é só sobre Meca. Ele relata Meca, assim, ele está falando da Caaba, ele está falando da cor do tecido, ele está falando dos objetos de prata, ele fala da metragem das paredes, chega a ser chato, né? Chega a ser enfadonho, mas é uma riqueza de detalhes absurda, é uma coisa muito interessante. Mas é isso, essa preocupação do caráter informativo, né, aí tem que levar em consideração que são operadas seleções, né? Aí aqui eu trago um exemplo do Ibn Jubayr, né, do caráter informativo do relato. Como dissemos, a cidade tem duas partes, leste e oeste, e o rio Tigre passa entre ambas. A parte oeste está arruinada, foi a primeira a ser povoada, e a parte leste é de habitação mais recente. Ainda assim, apesar da ruína, contém 17 quarteirões. Cada um tem 2 ou 3 casas de banho, e em 8 deles há uma mesquita onde são feitas as orações de sexta-feira. Os elementos que ele seleciona aqui são elementos de interesse para um olhar muçulmano. Ele vai falar das mesquitas, as casas de banho são essenciais também, é uma sociedade que tem muita preocupação com a questão da ablução e tudo mais. Talvez esse relato, por outra pessoa, fosse focar em outros aspectos, né? Enfim. Geografia sagrada e mítica, gente, vamos lá para a gente não estourar demais, né? Bom, esses relatos, né, independente, gente, aqui se é uma peregrinação ou não, tá? Porque o aspecto do religioso, ele permeia a visão de mundo, né? Então, mesmo uma viagem que não tivesse um fim de peregrinação, como é, por exemplo, a discussão toda em cima do texto do Benjamin Studella, né? Não existe muito consenso da motivação da viagem dele. De toda forma, o aspecto do sagrado está presente, né? Porque faz parte da visão do mundo. Então, ele vai pontuando o relato dele dos lugares que são importantes para a religião dele. No caso do Benjamin Studella, inclusive, as comunidades judaicas acaba sendo importante até na questão de inserção social do viajante, né? Mas ele menciona lugares ali de profetas, lugares dotados de alguma sacralidade para o judaísmo. Ibn Jubayr, a mesma coisa, vai mencionar o banco onde o profeta sentou, onde tinha uma palmeira que deu sombra para ele. Eles dotam o relato de tal forma de menções de milagres, de pessoas santas, de profetas, das manifestações de devoção, né? A gente tem bastante menção ali as formas como as pessoas manifestavam a religiosidade delas. Então, acaba que esses relatos também eles são muito dotados disso, a tal ponto que a gente fala numa topografia do sagrado, né? Porque você acaba criando ali um mapeamento mesmo desses lugares de manifestação do sagrado e tudo mais. E nisso a gente até traz de volta aqui a questão do maravilhoso, né? A questão da mirabilha, retomando aquela ideia de que é uma manifestação ali do sagrado no mundo e que causava um fascínio, às vezes um temor, né? E que impactava o sentido, né, daquele que estava testemunhando, geralmente a visão. E a gente associa muito essa questão da mirabilha nessa nossa visão contemporânea, que a gente fica colocando cisão entre o que é real, o que não é real, a gente associa muito ao sobrenatural, ou pelo menos ao exótico, ao que é diferente, e não é somente isso, né? Esse é um dos aspectos, mas a natureza poderia ser fonte de mirabilha. As grandes construções, principalmente de templos, né? A Caaba em Meca, que eu falei para vocês no relato do Ibn Jubayr, aquilo era algo que impactava os sentidos de tal forma que a gente pode tratar ali como mirabilha, né? Principalmente se está se pensando que aquela obra ali tinha uma intervenção divina, impactava os sentidos e tudo mais. Bom, gente, concluindo, né? Eu estou aqui estourando um pouquinho. Dentro dessa estrutura, né, pensando nessa discussão ali, se a gente pode ou não falar em gênero literário, depois vou querer saber o que vocês pensam sobre isso. Eu queria só resgatar isso, né? Para além das críticas que eu particularmente tenha, né, e as minhas críticas são mais no sentido de isso, às vezes, impossibilitar tratar alguns relatos que não se insiram totalmente nesse modelo, como um relato de viagem, essa tipologia, por exemplo, que o Pablo Castro Fernandes propõe,
ela é muito interessante porque ajuda a gente a pensar, enfim, formas de trabalhar essas fontes, né? Forma mesmo quando a gente está fazendo ali o trabalho de pesquisa, que a gente está classificando os dados, fazendo coleta de dados, essas linhas que ele nos fornece, elas são muito úteis, né? Principalmente se a gente está trabalhando de forma comparativa, né? Então, quando você está fazendo coleta de dados, você está atento a esses elementos, pode ser muito útil, né? Eu penso que a categoria em si, né, de gênero literário, ela pode engessar um pouco o uso das fontes, né, que não se enquadrem, mas só se a gente se prender demais à definição do gênero literário, né, que não é geralmente uma preocupação do historiador. E aí, por exemplo, o caso do itinerário, né, como eu estava comentando com vocês, ele não se enquadra tanto no modelo que a gente pensa padrão de relato de viagem, né, ele estaria mais ali para uma crônica. Mas os elementos que o Pablo Castro Hernandes ele traz para a gente, eles podem, e eu utilizei bastante, inclusive, na minha tese, para analisar o próprio relato ali da cruzada, né, do Ricardo, por mais que ele não seja, a princípio, aquele modelo padrão de relato de viagem redondinho, como o Pablo Castro Hernandes propõe, né, ele foge um pouco dessa estrutura, mas ele ainda assim responde a alguns desses elementos e acabou me ajudando bastante até no tratamento da fonte, na comparação da fonte, pensar a partir dessas categorias, né? Enfim, eu acho que a noção de gênero exige alguma cautela quando utilizada por nós, historiadores, mas as contribuições dos estudos literários, né, sobre relatos de literatura de viagem, sem dúvida, lega para a gente um campo muito rico de material, para a gente trabalhar com fontes das naturezas as mais diversas que falem sobre a viagem na Idade Média, né, independente desse modelo mais assim consagrado, né, que é o que a gente pensa quando fala do Marco Polo, do Pero Tafur, quando a gente fala do Ibn Jubayr, quando fala do Ibn Battuta, né, que é do mundo islâmico é o mais conhecido, quando fala do Petarria de Regensburg, quando fala do Benjamin Studella, enfim, né, eu acho que é uma ferramenta que pode contribuir para o trabalho da gente sobre viagens medievais. Bom, gente, com isso, eu acho que eu encerro. Eu só queria passar aqui, mais a título de curiosidade, não, esse aqui, vou botar esse último aqui, né, que é um mapa que foi parte da produção que eu fiz ali durante o doutorado, né, que é superpondo as rotas, né, então, assim, em preto, a gente tem a rota do que seria a viagem do Ibn Jubayr, né, bastante aqui pelo Mediterrâneo, né, vocês vão notar, depois, quando eles estão mais ali entrando pela Ásia, vocês vão notar que tem uma diferença, né, mas ali em torno do Mediterrâneo, a gente tem algumas superposições interessantes, em verde, a gente tem a da cruzada, ali do Ricardo, né? E em vermelho a do Benjamin de Tudela, né? Inclusive, assim, essas rotas são um pouco discutidas, tá? Porque a do Benjamin de Tudela tem uma parte do relato que é considerada ficcional, que eu não entrei aqui no debate para não embolar muito a nossa conversa, mas eu acho que é legal para a gente conseguir perceber um pouco como que são universos que se tocam, né, para além das diferenças, das rotas, vocês notem que o Mediterrâneo ele atua, de fato, ali como um eixo importante para essas viagens, né, e que vai ser importante para a gente pensar justamente essa circulação humana, né, dentro da temática das viagens medievais. Mas, gente, eu vou parar por aqui, porque acho que já falei demais. E agora eu acho que podemos conversar. Muitíssimo obrigado, Ana Carla, foi excelente. Desculpa estourar um bocado aí o tempo, né? Não, tudo bem, tudo bem. O público ainda está presente. Então tá ótimo. Eu costumo brincar, né, que tem hora que eu vou falando mais. Eles estão lá e eu vou esticando, mas tem hora que eles vão embora e me deixam falando sozinho. Eu paro de falar. Como eu falei, quem chegou durante a apresentação, a intenção é que não seja só uma conferência, que seja um espaço de diálogo com a professora, então a gente pode fazer perguntas sobre a apresentação,
sobre o que vocês leram, então, ter essa dimensão da conversa com o autor, sobre a temática, já que alguns não são alunos da disciplina, alguns já até pesquisam a temática, tem alunos aí estudando, já fazendo seus TCCs, PIBICs, sobre viagens medievais também. Então, fiquem à vontade. Aí pode escrever, pode pedir a palavra, falar. Acho que esse é o ponto principal, a gente ter esse diálogo para aproveitar isso em termos como se fosse uma aula de fato. Enquanto vocês vão preparando as perguntas, eu comento, eu cheguei a dizer que, pelo avançar da hora, eu não me discuti isso na aula passada, que é a questão da diversidade de fontes documentais sobre as viagens medievais. Essa não foi a proposta da Ana Carla, uma vez que o eixo já direciona para uma tipologia ainda difusa, como a colega apresentou, né? Então, a gente está falando aqui de um universo dos livros de viagens, das narrativas de viagens, e ainda que esse possível gênero seja muito diverso entre si, a gente está num conjunto documental. Eu gostaria apenas de ressaltar que, quando a gente pensa nessa dinâmica que nós conversamos e temos começado a construir no nosso curso, de uma experiência de viagem medieval, em sua pluralidade, a gente também pensa numa diversidade de documentos que permitem ao historiador acessar as viagens. Então, eu destaco, por exemplo, as cartas, que já nos colocam num outro universo de problemáticas, de tipologia documental. Se essa carta era uma carta mais pública, uma carta mais particular, são questões que não estão dadas no medievo, então, por vezes, essas cartas eram para ser lidas, outras cartas eram já num cenário de trocas mais confidenciais, e, por vezes, essas cartas relatam sobre viagens. Nós temos as crônicas, né? Eu que trabalho muito com crônicas portuguesas, a gente vai ter dentro das crônicas muitos registros de viagens, ainda com não muita atenção. As cartas de crença, os salvos-condutos, memorandos, também são documentos que permitem pensar a viagem. Então, a gente tem um universo muito vasto de documentação, e nós aqui estamos focando o nosso curso num universo documental, que ainda assim é muito variado, que são as narrativas. Então, são esses documentos, e não o universo mais amplo, que nós vamos discutir, inclusive, nas próximas aulas e, posteriormente, nos seminários em que vocês vão brilhar. Eu acho que tem uma pergunta aqui do Bruno. Eu aqui faço a ressalva. O Bruno esteve comigo em Goiás, mas ele, vigoroso, foi e está voltando de ônibus. Então, a última vez que eu falei com ele, está em Marabá. E saiu de lá, acho que ontem, e vai chegar amanhã em Santarém. Tá? Força, Bruno. Ele perguntou, ele até disse que não ia participar. Ele botou, né? Minha pergunta vai na linha do ensino na formação básica. Se a senhora observa essas narrativas como uma forma de mover um pouco o foco da história medieval, que ainda permanece bastante centrado na Europa para outras localidades. E se sim, qual narrativa seria um bom pontapé inicial para essa discussão? Ou seja, ele tenta aplicar essa discussão ao ensino de história. Eu até ressalto, eu tenho dialogado muito com ele, que a BNCC, se ela não instrumentaliza, ou se não define isso de forma explícita ou até amarrada, ela oferece a sugestão, porque ela, exatamente lá, habilidade obrigatória, discutir as conexões do Mediterrâneo, por exemplo. Certo. Bom, primeiro, obrigada, Bruno, né? Considerando ainda mais que você está aí em trânsito, né? Pela disponibilidade também de acompanhar. Eu acho uma excelente pergunta. Por um lado, assim, tem os desafios práticos do ensino básico, né? Que atualmente, no modelo que a gente está, a história, inclusive, está sendo trabalhada somente no primeiro e segundo ano. Então, isso por si só é um desafio, porque você trabalhar com Idade Média, você já está tendo que condensar muito mais do que a gente normalmente condensa, né?
E isso, para a sala de aula, acaba, às vezes, é muito difícil para o professor conseguir se desligar daquele modelo mais básico, tradicional, pela questão do tempo. Você tem 2 tempos de aula, você tem 2 anos para trabalhar todo o conteúdo de história, né? É possível, né? O MEC andou rediscutindo aí a questão do novo ensino médio, então é possível que a gente tenha uma mudança nos próximos anos, mas no modelo atual do novo ensino médio a gente está com essa restrição aí que já coloca um desafio. Mas eu acho que sim, né? Quando você estiver trabalhando com a temática de Idade Média, dá para trabalhar. Em termos práticos, né? Para a gente sair um pouco das fontes cristãs, ou mais com foco na Europa, eu penso bastante que talvez, por uma questão de praticidade, tá? O relato do Benjamin Studella pode ser interessante porque ele tem uma tradução toda em português, então são coisas simples, mas básicas para o nosso dia a dia, né? Ele tem uma edição boa, traduzida, essa aí, exatamente. Eu estava procurando aqui, mas eu acho que não está aqui por perto, deve estar na outra estante. Então, ele é um textinho curto, então acho que o relato do Benjamin Studella ele pode ser bastante interessante, né? Ele tem alguns trechos ali específicos em que ele vai relatar o contato com o outro, né? Eu acho que é uma fonte que é bastante rica. As outras, você já tem a questão linguística, né? Que aí pode... Bom, todas as fontes, na verdade, aqui, ainda mais para o ensino básico, a gente está falando de tradução, né? A gente não vai ter como trabalhar, obviamente, na língua original delas, assim, a não ser que a gente pegue um relato português, mas aí a gente não estaria saindo do nosso eixo mais eurocêntrico. Mas dá, até porque a gente não vê tanta fonte de Portugal no ensino médio, muitas vezes, né? A não ser quando está falando ali da formação do Estado português, geralmente no conteúdo escolar, a gente não vê tanto um foco em Portugal medieval. Acaba sendo aquele foco mais Inglaterra, França, né? Aquele básico. Eu acho que dá, né? Eu acho que o tema de viagens, de forma geral, mesmo que a gente trabalhe com relatos mesmo de origem europeia, como Viagem do Marco Polo, por exemplo, eu acho que são fontes muito ricas para a gente lidar com essa questão de representação de outros espaços, porque mesmo esses relatos de viajantes europeus, eles relatam outros espaços, eles falam dessas trocas, né? Claro, tem um viés, e isso a gente tem que ter um cuidado ao fazer essas escolhas, mas eu acho que é bastante possível, sim, né? Mas eu acho que o desafio maior, atualmente, é até esse modelo do novo ensino médio, que coloca, em termos pragmáticos, menos tempo de sala de aula para a gente trabalhar uma coisa que antes já era difícil, porque você tinha o primeiro ano para trabalhar tudo de história antiga e medieval, basicamente, né? E um pouquinho ali já de idade moderna, um renascimentozinho ali, uma coisa assim, um início ali de expansão marítima, né? Mas eu acho que dá. Não sei se ajudou muito a resposta, eu acho que dá. Eu penso que o Benjamin Studella é uma fonte interessante para isso, né? Mas eu acho que o desafio maior talvez esteja menos na questão da fonte em si, mais do modelo atual que a gente tem do novo ensino médio, que eu acho que é um desafio para a gente. Só entrando aí, talvez no ensino médio o caminho fosse buscar uma atividade interdisciplinar com geografia, já que a Ana Carla mesmo fechou a apresentação explorando o mapa, e até hoje é muito comum, quando eu dava aula, já há alguns anos atrás, no ensino fundamental, e aí hoje, nesses últimos anos na universidade, os estudantes, por vezes, chegam com uma formação geográfica, em termos de cartografia, bem reduzida. E, às vezes, seria interessante explorar essas viagens em termos das espacialidades também, né? Já que no ensino médio hoje a alternativa acaba sendo juntar com a área de humanas para pensar trabalhos conjuntos. O Velber, que também é meu orientando, PIBIC, é o monitor da disciplina, ele fez uma pergunta. E os alunos da disciplina façam perguntas também. Já vou dando recado. Tem link de presença aqui no chat, hein? Professor maldoso. Óbvio que eu vou cobrar a presença de vocês. Óbvio. Então, assim, coloquem lá. Vilber, pode falar, fica à vontade. Eu não preciso ler por você.
Ah, não escreveu. Quem não puder assinar a lista... Achei que era pergunta. Não. Quem não puder assinar a lista, que ele anotou. Pô. Mas ele levantou a mão. Pode falar, viu? Não, é pergunta, só que eu odeio escrever pergunta. Não é necessariamente uma pergunta, é mais fazer um comentário que agora na próxima semana vai ter um evento na faculdade, que é a jornada acadêmica, e uma das autoras que eu mais uso no meu trabalho é você, principalmente o primeiro e o segundo capítulo, então eu queria já deixar o agradecimento pelas suas contribuições na minha pesquisa. Poxa, obrigada, eu fico muito feliz. A gente fica meio surpreso, né? Quando alguém diz que está lendo nossa pesquisa, a gente sempre fica com aquela impressão que você termina a pesquisa e ela vai ficar ali no canto. Né? É sempre bom saber que... Espero que esteja ajudando de alguma forma. Fiquei curiosa para saber com o tema dessa pesquisa, com o que você está trabalhando. Assim, viagens medievais, imagino, mas se é algo mais específico, está trabalhando com alguma fonte específica? Vai lá, puxa saco. Viu? Fala, pô. Caiu. Deve ter caído. Bom, depois, se ele voltar aí, ele responde. Mas, poxa, bacana. Mas é verdade. Desde aquela vez que a gente marcou e acabou não dando certo, foi exatamente quando eu assumi a residência pedagógica. Eu lembro. Ele falava, não, quero conhecer, porque eu tinha passado para os PIBICs lerem, e agora eu usei como bibliografia obrigatória na turma. Poxa, a recepção tem sido muito boa, essa tese é linda, você sabe. A galera, ó, o Weber, voltou. Voltou. Pode falar. Especificamente agora, nesse evento, eu vou trabalhar viagens como instrumento diplomático. E eu uso alguns conceitos e concepções que você escreve no primeiro capítulo, a introdução, que é uma discussão mais geral. Sim, é um capítulo mais contextual e um pouco sobre narrativa em geral, né? Mais um conceito da viagem, minto, narrativa é o 2, mas a viagem, né? O porquê se viaja, as formas de viajar, né? Bacana, poxa, fico feliz mesmo. Muito bom. Alguém tem pergunta aí? O combinado era que vocês iam fazer pergunta. Não é só pergunta, né? Comentário, dúvida geral. Senão vou ter que ligar aqui para o Bruno, que está lá na estrada, para ele continuar fazendo pergunta. Olha a enganação. Está aqui dizendo que tem 21. Mas isso é um clássico. Aí o povo deve estar o quê? Jantando. Está jantando, vendo televisão. Não, tem que prestar atenção aqui. Vamos lá, pessoal. Na sala, pelo menos, eu fico olhando para eles pessoalmente. Dá para dar aquela pressionada, né? Mas enquanto eles estão tímidos, Ana Carla, claro. eu acho que a tua apresentação ocupa um papel importante no curso, que é exatamente essa reflexão sobre os livros. Entendendo que esses textos, por mais que exista essa divisão, que é uma divisão até operativa que eu gosto de usar, que é essa questão do relato, já que o meu tipo de texto ainda é mais particular, né? Eu trabalho com relatos de embaixadas, ainda que alguns tenham essa abertura, essa flexibilidade maior, né? Então, por exemplo, o Embaixada Tamerlã, por exemplo, ele é um texto que tem essas fronteiras de gênero ou de um subgênero, essas características de scriptio urbis, essas características mais, que a gente poderia chamar de literárias, do texto de viagem diplomática, são mais evidentes nesse texto do que no texto que o Bruno, que fez pergunta, por exemplo, está trabalhando, que é o relato da Embaixada Bourguignon, em que é o texto focado nas ações dos embaixadores, ponto. Quando eu vou para o texto que o Weber vai apresentar na jornada acadêmica, que foi o PIBIC 1 dele, que é inclusive um dos poucos textos em português, né, disponíveis, que é o Diário da Embaixada Alemã, eu volto a ter um texto muito híbrido, ainda que não seja um híbrido mais para esses caminhos da literatura. Mas ele é muito
mais uma história do casamento do que um diário de viagem, né? O diário de viagem meio que é o nome pelo qual o texto foi conhecido a partir do século XIX. Mas até então ele era a história de Sponsates, a história do casamento, na qual tem um longo período do texto que é sobre a viagem dos embaixadores. Então, o que eu tenho falado isso muito com os PIBICs também, a minha preocupação na disciplina é que eles consigam perceber, ainda que não com muita profundidade, essa diversidade dos textos que vão narrar as viagens. Como eu falei no meu outro comentário, né? Os textos que registram as viagens são muito variados em suas tipologias, mas os textos que narram as viagens também são. E eles vão pegar textos mais diferentes nos seminários. Eles vão pegar a peregrinação de Egéria, eles vão pegar o Mandeville, que você citou, eles vão pegar o Marco Polo, eles vão pegar o Diário de Colombo no final do curso, para seminário, eles vão pegar o relato do piloto anônimo lá na comitiva do Cabral. Então, vão pegar o Ibn Fadlan, que você legal. conhece, que você gosta. Se eu não me engano, o Benjamin Tudela está lá disponível. Então, é um universo de narrativas muito distintas. Sim. E acho que foi fundamental, espero isso. Eu até coloquei para gravar, não perguntei isso a você, mas eu não eu posso, como eu demorei um pouquinho para botar para gravar, esqueci, porque como é um dia que não estão nem na UFOPA, a UFOPA estava fechado e tudo mais, a minha intenção era disponibilizar ainda, depois a gente vê, como um link ali secreto para a turma, para eles poderem acessar quem perdeu, porque eu acho que é uma discussão que instrumentaliza o nosso curso, exatamente percebendo, como você falou, né, essas questões que envolvem o lidar com os textos, né, lidar com os textos em termos de observar quais são as ênfases, né, o papel central das cidades. Eu sei que o Weber gosta muito disso, né, observar como que as cidades elas concentram a atenção do narrador, por vezes, né, da narrativa, como que o ritmo do texto muda, observar como que as mirabilha são elementos diversos, né? Aguçar esse olhar para o trato documental, né? E esse é um elemento fundamental da formação universitária, mesmo na licenciatura. É estimular esse contato do historiador com a documentação. Falei, e o Carlos se manifestou. Obrigado, Carlos. Ele diz: professora Ana, boa noite. Ótima apresentação. Vemos muito nos relatos sobre a alteridade, mas como trabalhar justamente com a alteridade? Como problematizar com a visão medieval? Legal, excelente pergunta, Carlos. Obrigada. Olha, tem um livro do Juntor, que é o Falando de Idade Média, que é um texto meio chatinho de ler, confesso. O Douglas vai achar ali. Ele pode ser um texto meio chatinho de ler, e ele não aborda isso no livro todo, não. Ele tem um trecho pequeno, mas que foi uma coisa que, desde a graduação, a Vânia, que foi minha orientadora do Douglas, olha ele aí, o próprio. Ele discute muito essa questão da alteridade, inclusive do historiador com relação à Idade Média, né? Porque aí a gente está lidando com duas questões, né? A gente está lidando com um período que não é o nosso. No nosso caso, como brasileiros, ainda tem uma outra questão também, que é muito útil, né? Às vezes se questiona o porquê de se estudar a Idade Média no Brasil, né? Mas, enfim, esse olhar de alteridade nosso com o objeto pode ser bastante rico, mas eu sei que não é esse o foco que você está colocando aqui quando fala sobre alteridade, né? Olha, tem diversas formas, né? Eu trabalho um pouco mais essa questão da alteridade nos capítulos de análise de fonte da tese mesmo, que é a segunda parte da tese, que é o capítulo 4, 5 e 6, né? Que aí é um capítulo para cada um dos viajantes e um último em que eu dou ali uma amarrada dentro do Mediterrâneo nessas questões que são colocadas, né? E, assim, essa alteridade a gente tem
lidar, obviamente, quando a gente está falando de alteridade, a gente está lidando com essa contraposição ali com o elemento do que é o... Se eu estou definindo quem é o outro, eu também estou, em alguma medida, definindo quem somos nós, como grupo, né? E como que essa alteridade, aí o Zuntora, ele fala um pouquinho disso nesse texto também, ela não é uma alteridade absoluta, né? A gente trabalha com gradações diversas. Então, por exemplo, quando acabou ficando mais rápido isso na apresentação, mas a gente, nesses textos, vai perceber que a gente tem diversos tipos, a gente tem quase, às vezes, uma hierarquização do tipo de outro no relato, né? Então, dependendo ali, se eu estou falando do relato do Ibn Jubayr, o outro, em muitos momentos, é o cristão, tá? Mas mesmo esse outro cristão, quando você está fazendo a coleta, né, da fonte, quando você está ali organizando e lidando com a sua documentação, você vai perceber momentos em que esse outro cristão nem sempre é só categorizado como infiel, tá? Tem momentos em que você vê outros tipos de representação do outro, mesmo esse outro que a gente tende a achar que vai ser representado de forma negativa. Tem momentos de trocas de proximidade que a gente vai verificar também. Tem momentos em que ele vai falar que o cara é um infiel imundo, ele vai falar isso, assim, pode ter certeza que ele vai, mas não é o único tipo de representação. E mais do que isso, ele também cria essas categorias dentro do Islã, né? Então, por exemplo, o relato do Ibn Jubayr, né? Ele está num contexto político específico, ele ali é um representante dos almohadas, há quem diga que havia um projeto ali de criar um discurso de legitimidade para esse projeto dos almohadas como continuadores dos omíadas mesmo, né? Que é o caso do Dejuminhar, que eu chego a citar na tese. Então, assim, o Ibn Jubayr, se ele não está, de fato, num projeto, né, isso não é dito em nenhum momento, né, isso é uma análise do Dejuminhar a partir do texto, mas que ele, de fato, está trazendo uma visão daquele circuito ali dos almohadas, sem dúvida. E aí, nisso, ele vai construindo questões de alteridade com relação a diferenças políticas, com relação a diferenças religiosas. Então, por exemplo, quando ele vai falar dos xiitas, ele é um sunita, né? Ele está representando os xiitas como cismáticos, como heréticos. Ele usa termos que ele usa para classificar os cristãos, ele também usa para classificar os xiitas, né? Ou ele, em outros momentos, ele vai falando que todas as terras do Islã merecem ser varridas pela espada, a não ser aquelas que estão sob os almohadas, que são os únicos defensores da fé. O único ali que ele poupa um pouquinho, porque ele tem uma grande admiração no relato dele, é o Saladino. O Saladino não, o Saladino ele tem até uma relação interessante ali quando ele está falando do Saladino, porque pelo caráter dele de peregrino e pelo tanto de problema que ele passa como peregrino na viagem, né, ele vai falando sobre como que eles são presos, e eles têm que pagar um dinheiro que eles não têm, senão eles não podem seguir viagem, e isso dentro de terras do Islã. Tá? Isso não é numa terra cristã. Eles, peregrinos, são presos e não podem continuar a peregrinação para Meca porque eles são presos para pagar mais valor. Então, isso tudo vai fazendo com que ele fique muito angustiado e seja muito duro na forma dele de caracterizar algumas regiões do Islã, mas ele sempre fala muito bem de Saladino, porque o Saladino impediu isso, porque as pessoas estão desvirtuando o que o Saladino pregou, não é isso que o Saladino quer que façam. Então, é muito curioso, né? Essa alteridade que ele constrói, ela não é composta somente daquela contraposição mais imediata que a gente põe de cristandade versus Islã, né? Inclusive com gradações diferentes para os cristãos, né? E com gradações diferentes para o Islã também, né? Então, enfim, tem diversas formas da gente trabalhar isso, né? Mas eu acho que quando a gente está trabalhando com esse tipo de fonte, eu acho que um olhar que contribui na nossa análise é a gente sair do mais óbvio, que é a gente pensar que está lá, o mais óbvio é óbvio por um motivo. É claro que a tensão entre cristandade e Islã estava presente, a gente está falando ali de um contexto, no caso do Ibn Jubayr, um pouquinho antes da Terceira Cruzada, né? Ele viaja de 1183, volta em 1185, Jerusalém é tomada em 1187, então aquele clima ali de tensão, ele continua existindo, né? Mas não é a única forma de alteridade, não são as únicas questões presentes, né? O Saladino, inclusive, ele investiu muito contra terras do próprio Islã, nesse processo de tentar recuperar uma certa centralização
do mundo muçulmano, antes de investir contra terras cristãs. Então, não é somente uma expansão de guerra santa, de tomar terras dos cristãos. Ele está expandindo, ponto. Ele começa, inclusive, investindo contra outros muçulmanos também. Né? Só que aí também tem toda uma questão de construção ideológica do Saladino, como um defensor da fé dentro do Islã. Aí são outras questões, né? Mas, enfim, não sei se responde bem a sua pergunta, mas acho que para trabalhar a autoridade a gente tem que considerar também que existem graus e níveis diferentes e que nem sempre eles operam só nesse caso específico, só na questão religiosa. Né? Eu acho que é uma questão para a gente levar em consideração. Só reforçando, né, aproveitando, o bom de ser o professor aqui, comentador, é que eu posso ir só entrando, surfando nas respostas da Carla. Acho que essa pergunta que o Carlos, boa parte dos alunos que estão aqui, eles já estão em fase de estágio, ou estágio mais inicial, estágio já mais avançado, né, no estágio docente, né, os 4 famosos estágios. E essa é uma pergunta muito importante, porque ele ressalta exatamente essa questão da alteridade. Eu costumo destacar em alguns eventos que eu tenho participado, tratando da história medieval, do ensino de história medieval no Brasil, como que, em termos de produção dos medievalistas, esse tem sido quase que não vou chamar de lugar comum, porque geralmente lugar comum tem uma conotação negativa, mas tem sido uma pauta de proposição, que aí tem um lado positivo, mas claro, tem sido uma proposição mais evidente de que é fundamental pensar a Idade Média por meio da alteridade. Uma das grandes contribuições que os colegas de História Antiga e Medieval a gente tem discutido nesse debate todos os últimos 5 anos sobre o lugar da História Antiga e Medieval no currículo brasileiro é não perder o potencial de alteridade relacionado a essas sociedades, né? E como você falou muito bem, as narrativas de viagens medievais nos permitem explorar essa alteridade de uma forma muito interessante. Não apenas a nossa alteridade em relação ao medievo, mas a alteridade de um medievo mais diverso, né? E pensar que, por vezes, do eixo alteridade, a gente pode pensar tantos valores que são fundamentais para o hoje, né? Uma sociedade intolerante, não apenas em Brasil, mas em mundo ocidental que a gente tem vivido. Como que pensar essas alteridades no tempo é um elemento importante. O Welber, ele fez um comentário, né? Não é exatamente uma pergunta, mas é um comentário, que ele diz, né, que ele usa na pesquisa o conceito de ver e ouvir, que você explora na sua tese, principalmente para relacionar as concepções acerca do estrangeiro nos relatos de viagem, né? Eu, particularmente, gosto dessa discussão quando penso especificamente a escrita do embaixador, porque nós vamos observar, quando eu saio do debate do livro de viagem, por vezes um debate mais generalista, e como você expôs muito bem, que por vezes é um debate muito mais da filologia e da literatura do que do historiador, né? E eu fico especificamente em diálogo com quem estuda diplomacia, né? Se entende que os relatos de embaixadas, ou os diários de embaixadores, eles estão muito ligados a uma demanda das autoridades, né? Mais do que pelo registro da viagem, é uma demanda da autoridade, uma vez que esse viajante ele vai por vezes com gastos públicos e com uma missão determinada, se espera que, ao retornar, ele faça um registro, que geralmente era oral, da sua viagem. Muitos desses registros orais vão ganhando corpo textual, e essa questão do ver e ouvir, né, nesses textos tão particulares dentro das narrativas de viagem, acaba sendo muito atrelada a uma tentativa de dar autenticidade às autoridades. Algo que, como você bem apresenta na tese, como eles leram, né, esse já é um recurso comum utilizado por outros textos de viagem que, por meio do ver e ouvir, constroem os textos visando dar autenticidade, né?
Sim. E é um recurso que eu acho muito interessante, que nem é somente, é isso que você falou, né? Nem somente só da narrativa de viagem, né? A crônica vai utilizar bastante. No caso da crônica, menos o ver, talvez, mas o discurso de autoridade do relato bíblico, do texto tradicional, do conhecimento, da memória, né? Ele surge como um elemento de autoridade, não de alteridade, né? Um elemento de autoridade bastante interessante. Quando você estava aí só retomando, quando você estava falando essa questão da importância, né, e como que tem sido um lugar comum, né, não de forma pejorativa, essa temática da alteridade para medievalistas de forma geral, e até fazendo a contraposição com os debates atuais e as questões ali em torno de intolerância e tudo mais que a gente tem. Eu lembro bastante que o Paulo Pachá tem feito discussões bastante interessantes sobre isso, dessas apropriações do passado medieval e da antiguidade, né, de forma mais, por grupos mais conservadores, e aí, trabalhando com fontes que falam de cruzada, a gente vê muito isso, né, no meu caso, eu acabo vendo bastante isso, e eu confesso que eu fico um pouco com o pé atrás quando alguém me procura falando que quer estudar cruzada, eu já fico assim, por que você quer estudar cruzada? Só para saber com quem eu estou lidando, entendeu? Mas, enfim, muito interessante, porque a gente consegue jogar outros olhares, né? Que não fica somente num foco em Europa, e mesmo na Europa, da gente não pensar uma Europa muito homogênea também, né? A gente tem uma Europa, a gente que, Douglas, que trabalhando com Portugal, eu no mestrado trabalhei um pouco mais ali com o Reino de Castela e tudo mais, são mundos muito diversos, né? A gente tem uma presença ainda, mesmo depois dos períodos ali mais de centralização, a gente tem uma presença ainda judaica e muçulmana, né, ou dos convertidos, que seja. Então, são mundos que não são aquele mundo que a gente pensa de uma Europa essencialmente branca, né, como a gente acaba tendo, às vezes, em alguns focos mais tradicionais, né? Então, é uma forma de diversificar o olhar. A gente tem outros relatos, né? E aí, saindo de medieval, eu lembro muito para isso da Mary Beard, né? Quando ela está falando ali de Roma, ela é uma autora que trabalha bastante, inclusive, vira e mexe está sendo atacada também, porque ela mostra uma Roma que não é aquela Roma que a gente pensa somente de italianos brancos. Primeiro que italiano ser branco, não, a gente já vai entrar numa outra... mas é um mundo com judeus, com africanos, com gente de todas as regiões da Europa, da Ásia Menor. É um mundo bastante diversificado, né? Ela é uma autora que, se a gente estiver trabalhando com antiguidade, ela traz bem essas reflexões também, mas aí eu já estou saindo completamente do nosso tema aqui. Não, mas acho que tem tudo a ver, Ana, por quando você lembra, por exemplo, que por meio das narrativas, a gente consegue ver o que seria, o que a gente se acostumou por meio da epistemologia que vem com as navegações, né, que se constrói como saber eurocêntrico, uma ideia de homogeneidade europeia, que esses textos medievais vão desconstruir. A narrativa que eu citei, que o Weber trabalhou, o diário do embaixador Luckmann de Wallenstein, mostra como que um embaixador alemão ele sente estranhamento na Península Ibérica, né? E tem outros textos de viajantes da Europa Central que vêm à Península Ibérica que se incomodam, que acham estranho algumas danças, algumas formas de se vestir, formas de se portar. Óbvio que quanto mais essas viagens se tornam, atravessam as fronteiras confessionais, isso se acentua. Sim. E na disciplina, os alunos vão trabalhar, especialmente com as viagens dos franciscanos, né, os mongóis, os tártaros. Aí o bicho pega. Como não tem tradução, não coloquei o Batuta, mas nessas viagens de longo alcance, a gente tem essa dimensão muito importante. Mas mesmo nas viagens mais próximas, seriam, né, elas também aparecem, né? Então, isso que você lembrou é muito importante. Meu povo, todo mundo silêncio aí, um bocado de gente só botou aqui o nomezinho para ganhar presença. Vamos lá, galera. Ó, se não tiver pergunta, eu vou liberar na Carla. Sem pressão, gente. Eu faço pressão. Na sala eu bato, vamos lá, vamos lá.
O pessoal tá tímido. Normal. Faz parte também. A gente também... Não, mentira, falar a gente ficava, mas você nunca ficou. No evento agora fiquei calado. A Mariana falou, você não vai falar? Eu tô exausto, Mariana. Coisa rara. Vou falar o quê? Eu já estou no time dos grisalhos nos eventos já. Foi engraçado, eu estava lá, aí a Aline Silveira falou assim, o Rodrigo Prati vai defender o doutorado. Eu falei, sério, Rodrigo? Eu falei, eu te conheci, estava na graduação. A idade. Quando eu já estava aqui no mestrado, Sim. Eu conheci o Rodrigo, ele era PIBIC, né? E depois de muitos anos que eu não vi, estava lá, tipo, dividindo o néctar, o suco de cevada, e ele falou, terminando a tese já, eu falei, caraca, passa rápido. Passa rápido. O Guilherme, que eu conheci ainda na graduação, Queiroz, que já tá... Guilherme de moderno ou não? É de medieval? Não, de medieval, que foi orientado do... Não, estou confundindo com o Luciano, desculpa. O Luciano é meu colega de outro grupo de pesquisa. Estava com ele agora à tarde, a reunião inteira, a tarde toda. Mas é isso, colega, tudo de cabelo branco já. Rapaz, o tempo está passando. Mas é isso. Então, acho que sem perguntas, Ana Carla, eu vou agradecer mais uma vez imensamente pela sua contribuição. Como eu falei, acho que a gente abre super bem esse ciclo, exatamente com essa proposta de oferecer uma discussão que vai instrumentalizar o nosso curso, já que agora a gente vai sair dessa discussão que é mais ampla e vai começar a ter um conjunto de conferências nesse primeiro ciclo da unidade que já vão fazer recortes temáticos, né? Então, eu busquei aqui com vocês fazer essa coisa mais panorâmica e eu acho que foi muito claro, importantíssimo. Eu espero, na verdade, se eu falar que eu tenho certeza, é mentira, que eu vou cobrar isso depois, mas eu espero que eles consigam aproveitar do teu texto, consigam aproveitar da tua excelente apresentação para estruturar a análise que eles vão fazer nos seminários, as perguntas norteadoras que eles vão fazer também como avaliação, a prova que eles vão fazer sobre essa unidade e o trabalho final, que é a elaboração de uma cartilha visando o ensino de história, né? Então, acho que a pergunta do Bruno, a pergunta do Carlos, também lançaram essa contribuição aqui na nossa noite. Muitíssimo obrigado, Ana. Bom, gente, eu que agradeço, né? O pessoal está aqui até 9 horas me ouvindo, né? Foi uma excelente oportunidade de poder conversar aqui com vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma com os debates aí da turma e que possa auxiliar de alguma forma aí nos trabalhos e nas reflexões de vocês. E qualquer coisa precisando também, pode sempre procurar. Douglas sabe que qualquer coisa é só falar. Tá bom? Muitíssimo obrigado, Ana. Obrigada, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Eu vou parar aqui a gravação. Uhum.